Bem-vindo à Igreja Trinity Online. O nosso desejo é que você não apenas ouça músicas, ouça o que vai sendo falado aqui, mas que você participe, que o seu coração esteja totalmente entregue a esse momento. Louvar a Deus não é apenas cantar, é óbvio, mas cantando nós louvamos a Deus e adoramos o seu santo nome. Então, bem-vindo aqui com o Daniel e o Mozart, e que Deus seja glorificado e que a sua vida seja edificada. Não me deixarei levar pelo conselho dos maus, e se assim o fizer, feliz eu serei. Não me afastarei de ti, mais perto quero estar, e se assim o fizer, feliz eu serei. O Senhor é quem governa e abençoa todo aquele que o obedecer. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Não me deixarei levar pelo conselho dos maus, e se assim o fizer, feliz eu serei. Não me afastarei de ti, mais perto quero estar, e se assim o fizer, feliz eu serei. O Senhor é quem governa e abençoa todo aquele que obedecer. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso prazer mesmo esteja na lei do Senhor, na palavra de Deus, na Bíblia, em nome de Jesus. Que Ele é o Rei, Ele merece o nosso louvor. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós adoramos esse Cordeiro de Deus, aleluia. Aleluia.
sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Nosso Deus, o único Deus que sustenta o universo, Deus da criação, o seu Filho entregou para salvar a humanidade, tudo por amor. Jesus, seu sangue derramou, morreu, mas sim ressuscitou, ressuscitou. Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Ele habita hoje em Ele habita hoje em nós. 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 Nós adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. Foi pelos homens rejeitado,
habita hoje em nós. Ele habita hoje em nós. Que privilégio que nós temos de podermos cantar, adorar, servir, falar, ler a Bíblia, falar das coisas de Deus. Mas isso tem uma dinâmica, e a dinâmica é: eu preciso compreender que enquanto eu não tenho uma vida sob a dimensão do reino de Deus, tudo é muito natural. Certo? Eu estava ouvindo algumas histórias, eu não vou citar aqui, mas eu estava ouvindo algumas histórias, porque o pastor fulano de tal aconteceu não sei o que, porque na igreja tal aconteceu aquilo. E quando você faz uma leitura à luz do reino de Deus, você vê que são aspectos naturais da vida, não tem nada de espiritual, não tem nada de Deus, não tem nada de conversão, não tem nada de mudança de vida. Então eu quero falar um pouquinho sobre essas dimensões do reino, ou seja, enxergar como que a gente vive sob essa dimensão do reino de Deus. E nós vamos começar lendo Lucas 17, a partir do verso 20. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ele aqui ou lá está, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Uau, que mensagem! Vamos orar. Pai, nós pedimos a direção do Senhor. Essa é a Tua palavra. Nós cremos na Tua palavra e cremos que o Senhor dirigiu, Senhor, estas palavras para estarem disponíveis a nós. E eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor abra o nosso entendimento para vivermos e pensarmos e sentirmos e orarmos debaixo da dimensão do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Interessante que o Senhor Jesus disse: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Há uma mistura na mente das pessoas, uma confusão, um equívoco, quando as pessoas pensam que falar em reino de Deus e falar em igreja é a mesma coisa. Não é. Principalmente porque a igreja local, ela pode viver ou vivenciar aspectos não do reino.
O reino é maior que a igreja. O reino de Deus é o estabelecimento da vontade de Deus, da ação de Deus, da manifestação do rei na terra. Então, quando Jesus diz, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ou aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós, ora, eu tenho que entender isso à luz da conversão de vida, da mudança de vida. Então, se o reino de Deus está dentro de mim, ele não está fora. E se ele não está fora, ele não é visível. Então, a primeira lição que a gente tem é que não há um lugar específico onde o reino de Deus esteja mais perto ou mais longe. Ok? Tá? Então a pessoa diz assim, mas a minha igreja está vivendo um momento glorioso. Aleluia! Glória a Deus por isso. Comunidade experimentando a ação do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Mas isso não quer dizer que ali está o reino de Deus e não está em outro lugar. Dá para entender isso? O reino de Deus, ele precisa estar dentro de nós. As leis, as regras, a manifestação do amor de Deus, a direção do Espírito Santo, ele está dentro de nós. Okay? Quando nós nos reunimos, né, e adoramos a Deus juntos, nós trazemos para essa adoração a nossa experiência de conversão, de mudança de vida, do reino de Deus estabelecido dentro de nós. Segundo princípio é que o reino de Deus tem uma influência espiritual e não natural. Ele tem uma influência principalmente espiritual. Em João 18,36, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O que Jesus estava? Ele estava prestes, não é, estava caminhando para a crucificação, e ele está dizendo, o meu reino não é desse mundo, porque se o meu reino fosse desse mundo, eu teria um exército, certo? Os meus discípulos não seriam discípulos, seriam soldados, e esses soldados lutariam por mim. Não, o meu reino não é deste mundo, os valores não são desse mundo, a direção não é dada pelo mundo natural, a direção é dada pelo Senhor, no aspecto espiritual. Então, para os olhos humanos, Jesus estava perdendo. Por quê? Ele foi preso. Nossa, e agora? O que nós vamos fazer? E agora? Agora ele foi condenado à morte. Ai, meu Deus. E agora? Ele está na cruz. E agora? Ele morreu. Acabou nossa esperança. Isso aos olhos naturais. Mas aos olhos espirituais, era todo um processo de transformação de vidas que nele viessem a crer. Não é? Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Eu posso ter uma vida nova a partir desta experiência do Senhor Jesus, que aos olhos dos homens seria uma perda, mas aos olhos de Deus uma grande vitória. Então o reino de Deus tem uma influência espiritual não natural. Nem sempre... Jesus disse uma frase interessante no verso 22, ele diz, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Jesus estava falando para os seus discípulos o seguinte, olha gente, eu vou embora, eu vou morrer, etc., vou ressuscitar, vou embora. E tempos virão em que vocês desejarão muito ver aquilo que nós experimentamos aqui, os milagres, as coisas lindas que estão acontecendo, e vocês não vão ver. O que é isso? Eu entendo isso, que nem sempre o tempo, a vida cristã é uma vida de milagres, de colheitas maravilhosas. Nem sempre isso acontece. Por quê? Porque nós vivemos num mundo cujo amor está esfriando cada vez mais. O mundanismo está por toda parte. O mundanismo nada mais é do que viver os valores do mundo. E os valores do mundo não têm nada a ver com os valores do reino de Deus. Eu me lembro daquele texto de Colossenses, capítulo 1, se não me engano, verso 16, que diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos liberta do mundanismo para vivermos uma vida sob leis, direção de Deus. Viver debaixo do reino de Deus é viver as dimensões de Deus e não do mundo. Vai pensando aí,
o que isso pode significar no seu dia a dia. No verso 26, Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Ele estava falando da vinda dele, e ele estava dizendo, o que aconteceu nos dias de Noé? No dia de Noé o pessoal casava, dava-se casamento, comia, bebia, fazia negócio, negociava, etc. E daí? A arca fechou, o dilúvio veio, morreu todo mundo. Então é na surpresa, no de repente. Ok? O mundanismo se caracteriza pela perda de sensibilidade espiritual. Por quê? Porque aquele pessoal que morreu no dilúvio, gente, ele foi advertido. As pessoas foram advertidas porque enquanto Noé construía aquela arca, a Bíblia chama Noé de pregador da justiça. Ele era um pregador, ele anunciou. Imagine as pessoas perguntando, por que você está construindo isso? O que é esse caixote aqui? O que é essa coisa imensa? Que era imensa. Por que você está fazendo isso? Olha, o Senhor me mandou fazer isso por causa disso. Eles foram advertidos, mas estavam insensíveis. Nós vivemos uma época do mundo que é ímpar, que é uma época de grande insensibilidade espiritual. As igrejas, antes da pandemia, as igrejas estavam cheias, mas isso não quer dizer que as pessoas estavam entregues a Cristo. Tá certo? As pessoas estavam cheias. Por quê? Porque também a comunidade local se torna um lugar onde a gente pode viver uma vida melhor do que nesse mundão perdido. Mas isso não quer dizer que quem esteja lá, todo mundo que está lá, está transformado pelo poder do Espírito Santo. Como é que você fala uma coisa dessa? Você não pode julgar. E eu não vou julgar, eu vou constatar e eu vou dizer para você como que eu constato isso. Igrejas cheias, sociedade perdida. Explica para mim o que é isso. Porque eu frequento uma comunidade 1, 2, 3 vezes por semana. Por que a sociedade continua perdida? Porque as pessoas que frequentam essa igreja não estão salgando esse mundo. Não estão trazendo para o mundo uma mudança de vida. Não estão trazendo para o mundo uma transformação poderosa. Então é gostoso a gente ficar, sabe, aquela coisa assim, quando Pedro, viu Jesus transfigurado, etc., falou, Senhor, o Senhor quer que a gente faça aqui uma tenda para o Senhor? Né? Quer dizer, vamos ficar por aqui que o negócio aqui é melhor? O Senhor disse, não, nós temos que trabalhar, nós temos que servir, nós temos que ir para a missão. Sabe o que acontece quando eles descem o monte? Tem lá endemoniado, tem lá gente doente, tem lá problema. Ou seja, eu experimento a dimensão do reino de Deus para viver essa dimensão no meu dia a dia. Se a minha vida não é coerente com aquilo que eu digo, aquilo que eu adoro, aquilo que a maneira como eu adoro, etc., tem problemas aqui. Eu fico insensível espiritualmente. Isso é um problema que o Senhor Jesus já disse para a gente que vai acontecer, que a vinda dele seria como foi nos dias de Noé. Eu quero saber se você vai estar dentro da arca ou fora da arca. E estar dentro da arca não é estar dentro, involucrado dentro de um espaço físico. Não é isso. É o reino de Deus dentro de você. Veja que nós vemos e interpretamos a vida sob a dimensão humana. Nós temos essa dificuldade, né? Por quê? Porque a gente faz associações. Eu vejo alguma coisa, eu associo com o que eu conheço. O que Deus quer que a gente faça é, eu vejo alguma coisa e eu associo com a Bíblia. É isso que Deus quer que a gente faça. Por quê? Porque a Bíblia estabelece qual é o plano de Deus, do reino de Deus. Vou te dar um exemplo. 1 Samuel 16, versos 6 e 7. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. O que é isso aqui? Samuel está para ungir um dos filhos de Jessé, né? Ele está para ungir como rei, no lugar de Saul. Só que quando o próprio Samuel entrou e viu, ele viu um dos filhos chamado Eliabe. E ele pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel. Samuel disse e Deus disse. Deus disse para Samuel, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência
nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Incrível, hein? Deus vê o coração. Então, quando Samuel viu aquele moço, falou, nossa, ele tem cara de rei. E Deus disse, eu rejeitei, ele não é rei e não será. E acabou sendo Davi, né, que foi o último dos filhos a ser apresentado. Quando Jesus mostrou para a gente, né, naquelas palavras de Lucas, o Senhor citou o caso de Noé e a arca e disse que a vinda do Senhor também seria como nos dias de Ló. Lembra de Ló? O que aconteceu nos dias de Ló? Ló vivia ali naquela região de Sodoma e Gomorra e era uma região que estava absolutamente entregue a tudo que é ruim. A gente pensa em Sodoma e Gomorra apenas no aspecto sexual ou aspecto de perversões sexuais, etc. Não era só isso. Em Ezequiel 16 diz que o pecado de Sodoma e Gomorra também era abandono dos pobres, né? A falta de justiça e assim por diante. Quer dizer, havia um monte de outros erros. Mas o que nos interessa é que essa época de Ló foi uma época de juízo de Deus, assim como foi a época de Noé, certo? Noé entrou na arca porque o juízo de Deus havia sido estabelecido e destruiria toda a terra. No caso de Ló, Sodoma e Gomorra seriam destruídos e Ló teria que sair, como se fosse na arca, certo? É o mesmo esquema de tira antes da destruição. E uma coisa interessante é o seguinte, em Gênesis 19, 17, havendo-os levado para fora, foi um anjo que fez isso, disse um deles, livra-te, salve a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Então eram os anjos tirando Ló com a sua família, dizendo, puxa o carro, voa, sai correndo, né? Suma daqui, vai embora. Por quê? Porque a destruição virá. Então você vai perecer se você não prestar você vai perecer se você ficar aqui ou olhar para trás. Gênesis 19, 26. Isso foi no 17. No 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Gente, vamos falar aqui, português claro, é o seguinte, não dá para brincar com as coisas de Deus. Quando Deus estabelece algo, quando Deus diz é assim, quando Deus diz é isso que eu quero, quando Deus diz o juízo é esse, não queira interpretar o juízo de Deus. O juízo de Deus não é interpretável. O juízo de Deus acontece ou não acontece por ordem do Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas. Ele estabeleceu o que haveria de acontecer e disse, não olhem para trás. Simples assim, não olhem para trás. O que a mulher fez? A mulher de Ló olhou para trás e morreu. Foi transformada numa estátua de sal. Quando o Senhor fala isso, cita lá em Lucas 17, que o texto que a gente leu, diz assim no verso 32 e 33, lembrai-vos da mulher de Ló, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Você quer preservar a sua vida, você quer preservar as coisas dessa terra, etc., você vai se perder. Porque esse mundo, ele está upside down, ele está de cabeça para baixo. Esse mundo, ele vive com princípios e regras estabelecidas da injustiça e da vida contrária a Deus. É assim que o mundo vive, tá? Eu não coloco esperança em nada nessa terra, em nada. Por quê? Porque não tem. Um pouquinho de leitura de história do mundo, você vê que os grandes salvadores, né, destruíram-se a si mesmos e destruíram o povo. Então a questão é a seguinte, ouça o que Deus tem para falar para você. Preste atenção na ordem de Deus. Preste atenção no que a Bíblia ensina. Preste atenção naquilo que o Senhor falou, que é o reino e os valores do reino. E viva isso. Se Ele mandou correr, você corra. Se Ele mandar parar, você pare. O que você não pode é tentar a Deus.
Deus. A mulher de Ló tentou a Deus. Por quê? Porque ela sabia que não era para olhar para trás e olhou para trás. Tá certo? Outra coisa interessante que eu quero destacar aqui é o seguinte, é a falta da nossa percepção espiritual em relação até às coisas que estão acontecendo no ambiente dos cristãos. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu vou te dizer. Você lembra de Judas Iscariotes? Judas Iscariotes foi um dos apóstolos, ok? Ele era o tesoureiro, ele tinha a bolsa onde guardava as ofertas recebidas. Mas a Bíblia diz que ele era ladrão, ele metia a mão na bolsa e tirava o que tinha ali dentro, ele era ladrão. E ele tinha intenções completamente distorcidas em relação às coisas de Deus. E em um determinado momento, o Senhor Jesus estava com os discípulos e ele estava fazendo a Páscoa, ele estava ali, desenvolvendo aquele momento da Páscoa, traduzindo aquilo para a ceia do Senhor, falando da nova aliança, etc. E aí, então, diz o texto bíblico em João capítulo 13, eu vou ler alguns versos que estão aqui. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos discípulos, aquele a quem ele amava, e esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, ou seja, Simão Pedro olhou para aquele discípulo que Jesus amava, que a gente acredita seja João, e disse assim, pergunta para ele, né? Pergunta para ele. Pergunta por quê? Porque Jesus disse, um de vocês vai me trair. Imagina a cena, gente, é Jesus mais 12. Jesus mais 12. E ele olha para aquele grupinho pequeno e diz assim, um de vocês vai me trair. Pedro olhou para João assim, que estava reclinado assim, talvez no ombro de Jesus, e disse assim, pergunta para ele quem é. Pergunta para ele. E Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. É aquele a quem eu der, presta atenção, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-o a Judas, Simão, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Continuação do texto. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Quer dizer, estavam fora de órbita, né? Tá certo? Eles poderiam não saber o que é que Judas faria. Mas, gente, se entrou Satanás no cara ali, mudou o semblante dele, mudou tudo nele. Tá certo? Porque ali naquele momento Jesus disse, é esse cara que vai me trair. E os discípulos não perceberam. Jesus falou que ia trair, então ele vai trair Jesus. De alguma maneira ele vai fazer alguma coisa que vai trair Jesus. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que de alguma coisa... que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, era noite. Tem dó, gente. O que é isso, pastor? O que aconteceu? Estavam os discípulos cegos? Não. Eles não estavam no mesmo tom. Ou como diz a moçada, ele não estava na mesma vibe de Jesus. Tá certo? Jesus, imagina a cena. Jesus está falando assim, um de vocês vai me trair. Quem é, Senhor? Aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Toma. Vai, o que você tem que fazer, vai fazer logo. O cara entrou Satanás dentro dele, o bicho. Aí os discípulos, eu acho que Jesus mandou ele fazer uma compra. É brincadeira? Gente, eu vi isso na minha vida toda, no meu ministério. Tá na cara. Mas por que a pessoa não vê? A pessoa não vê porque ela não está conectada espiritualmente com a verdade. Ela quer enxergar o mundo com seus olhinhos. Tá certo? É o cara que vai para o culto, por exemplo, desesperado porque perdeu o emprego. Imagina a cena, tá? Ele perdeu o emprego. Aí ele fala, eu preciso de uma bênção. Aí ele vai no culto. Tudo que acontece no culto, ele pensa no trabalho dele. Tudo. Ele não está nem aí para o que está acontecendo. A única coisa que ele quer é que, de alguma maneira, ele tenha um trabalho.
É aquela mulher que vai para o culto dizendo assim, meu marido nós não estamos vivendo bem, meu Deus, o que vai acontecer, não sei o quê, meu marido quer o divórcio, e agora? Tudo que acontece no culto, aquela mulher só pensa no marido. Percebeu? Essas mensagens que a gente ministra aqui, elas são pregadas, elas vão pelo mundo afora. E eu recebi algumas mensagens lá da África. E ao ler essas mensagens, uma grande maioria era: eu preciso mais de Deus, eu quero ter intimidade com Deus, quem é Jesus, como é que vive a vida com Deus, coisa linda. A gente pôde escrever e tal, e mandar uma série de informações. Mas veio também no meio assim: quero dinheiro, quero emprego, eu quero um homem. Eu quero um homem porque eu nunca achei um homem com H maiúsculo. Nós vamos mandar para você daqui um homem pelo correio. Quer dizer, é uma coisa ridícula o que acontece na mente das pessoas, porque as pessoas não estão vivendo na dimensão do reino. Elas não enxergam o que Deus quer que elas enxerguem. Por quê? Porque seu coração está preocupado, o seu coração está ansioso, o seu coração está deprimido, o seu coração está cheio de interesses que não são interesses espirituais. Simples assim, não é? Judas era ladrão, o texto bíblico fala que ele era ladrão. E o que aconteceu quando ele traiu a Jesus? Ele se arrepende. E quando ele se arrepende, entre aspas, não foi um arrependimento verdadeiro, e eu vou te dizer por que não foi arrependimento verdadeiro, ele tenta devolver o dinheiro que lhe foi dado, que lhe fora dado para trair a Jesus. Quando ele tenta devolver, os sacerdotes não recebem. E diz: não, meu amigo, isso daí eu sei que isso daí seja para sua maldição. E ele foi e se enforcou. Ok? Então, pensa nisso. Eu tenho aqui esse homem que vivia com Jesus, que andava com Jesus, que via os milagres de Jesus, mas que na hora do vamos ver, ele se entrega aos seus interesses financeiros. E o que acontece com ele? Ele tem um remorso. Esse arrependimento é um remorso, e ele vai e se enforca. Mas eu tenho uma outra pessoa no grupo dos 12 que passou por uma experiência também muito trágica, que foi Simão Pedro. O que aconteceu com Simão Pedro? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, falando com Simão, ele disse assim, Lucas 22, versos 31 a 34, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ok? Pedrão, firme na graça, né? Estou pronto, Senhor, para morrer contigo. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás. Negarás que me conheces antes que o galo cante. É incrível isso. E o que acontece é que Pedro realmente negou Jesus. Né? Diz o texto bíblico que quando prenderam a Jesus, o levaram, introduziram na casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de longe, ele até tentou, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, esse também estava com ele. Identificou. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, aquilo que Jesus falou aconteceu, certo? Então, é uma outra decepção do grupo dos 12, certo? Uma outra decepção. Um traiu, cheio de demônios, e se matou. Esse outro negou Jesus 3 vezes, mesmo dizendo que não o negaria. Mas quando ele nega Jesus e o galo canta, diz o texto, então voltando-se o Senhor, lembra que eles estavam próximos,
fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Judas traiu e se matou. Pedro negou e se arrependeu. Então olha aqui para mim, você e eu podemos mudar de vida, porque existe graça na mão de Deus, existe misericórdia nas mãos do Senhor. Quando a gente se arrepende de verdade, não importa o que você tenha feito, Deus é poderoso para mudar a sua história, como mudou a história de Pedro. Se você dissesse para mim que teria negado a Jesus, por exemplo, neguei Jesus, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Vou pular de um prédio? Não, arrependa-se como Pedro se arrependeu. Ai, pastor, minha vida, eu já falei tanta bobagem, eu já pequei tanto contra Deus. Ajoelhe aí onde você está e arrependa-se e clame por misericórdia. Então a questão é que há possibilidade de mudança desde que eu me arrependa e receba o perdão de Deus. E aqui está a grande bênção do reino de Deus. O reino de Deus volta a ser estabelecido dentro de nós. E a gente pode viver uma história nova, uma vida nova. A grande questão é que quando eu me arrependo, e arrependimento tem a ver com mudança da minha mente. Por que eu usei a palavra remorso? Que Judas teve remorso e não arrependimento. Porque Judas, ele não voltou-se para Cristo. Ele poderia tentou lá entregar aquelas moedas, etc. O sacerdote disse: não, isso daí é para a sua maldição, meu amigo, o problema é seu, vai se virar. Ele poderia ter voltado a Jesus e dito: Jesus, eu pequei, eu errei. Eu reconheço que sou um ladrão, eu reconheço que eu quis dinheiro, eu quis aproveitar o nosso relacionamento e acabei te entregando, e se arrepender. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Fez isso? Não fez isso. Por quê? Porque ele teve o que a gente chama de remorso. O que é remorso? Remorso é quando você tem um sentimento ruim, negativo em relação a um pecado, mas esse sentimento não lhe faz mudar de mente, não muda a sua vida, não muda o seu coração. Tá? Me dá um exemplo de remorso. Tá bom, o carinha ali, você está visitando na prisão um cara e você diz: por que você está aqui? Ele diz: porque eu matei um cara, não sei o quê, não sei o quê. Está arrependido? A gente fala assim, né? O cara diz: eu estou arrependido, poxa vida, eu estou aqui na prisão agora, minha família está lá fora. E o que você faria se você pudesse sair hoje? Eu iria matar o cara que me entregou. Então ele está arrependido? Não, ele está em remorso. Remorso é ele está sofrendo uma situação adversa por conta de um erro cometido, mas ele não mudou de vida. Arrependimento tem a ver com uma mudança de mente. Quando eu me desvio do pecado, a Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então arrependimento, pensa nisso, arrependimento tem a ver com essa mudança de vida. Hebreus 2, verso 1 a 4 diz o seguinte, presta atenção nisso: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Lembra? Mudança de vida. Não seja insensível. É isso que o texto de Hebreus está falando. Como é que nós vamos escapar se a gente negligenciar a salvação? Como é que nós vamos escapar? Porque juízo, ele não leva em consideração se a pessoa está com dó ou não do réu.
O juízo leva em consideração que a lei foi transgredida e aquilo precisa ser reparado. Ok? Então é muito sério isso. Não brinque com Deus, não brinque com as coisas de Deus. Vamos terminar olhando aquele texto de Lucas que eu falei, quando Jesus cita, então lhe perguntaram, onde será isto, Senhor? E respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Essa é uma resposta proverbial, tá? É um provérbio que existia. E a gente pode entender isso basicamente de duas maneiras. A primeira maneira é que onde estiverem os ímpios, que estão marcados para a perdição, eles serão descobertos pelo juízo de Deus. Tá? Então essa é a ideia, onde estiver o cadáver, vem os abutres, onde estiverem os ímpios, vem o juízo de Deus. E por onde quer que um cadáver esteja, as aves de rapina sentirão o cheiro e o atacarão. Essa é uma maneira de ver. Mas existe uma outra maneira da gente ver isso. Que onde Jesus Cristo estiver, aqueles que amam ao Senhor se ajuntarão a Ele, serão atraídos a Ele, se encostarão nele, como as águias se encostam na presa, ou correm, ou os abutres vão atrás, não é? Sem serem guiados ou nada, simplesmente eles se aproximam. Por quê? Porque é ali a natureza daquela ave fazer aquilo. O que eu quero trazer para nós? A questão toda, gente, é a seguinte. O que Deus estabelece é que, se eu viver debaixo da dimensão do reino de Deus, é como os abutres no cadáver. Você não pode impedir. Os abutres virão e pegarão o cadáver, certo? O que o Senhor está dizendo é o seguinte, quando você tem o reino de Deus, as consequências da sua vida serão absolutamente maravilhosas à luz da vontade de Deus. Mas se você não se entrega ao Senhor, é um cadáver e os abutres virão. Tá certo? A ideia é que é completamente impossível você separar um crente, um cristão, do amor de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos, né? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Será a tribulação? Será a angústia? Será o perigo? Será a espada? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse provérbio toca na nossa vida para mostrar isso. Se você anda debaixo das dimensões do reino de Deus, da direção de Deus, não tem como você não ser abençoado. Não tem como a colheita da sua vida não ser uma colheita de bênção. Pense nisso. Apocalipse 2:5, e eu termino com isso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que Deus quer de nós? Que nos arrependamos. Ele nos abraça. Ele abraçou Pedro quando Pedro se arrependeu. Ele não pôde abraçar Judas, porque Judas não se arrependeu. Se você se arrepender, corra para Jesus. O reino de Deus entra dentro de você. Você vai passar a viver debaixo desses valores, que não são valores que você vê na terra, mas são os valores do céu. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo, Senhor. O meu desejo é que quem estiver ouvindo essa mensagem se arrependa, busque o Senhor, peça perdão pelos seus pecados, reconheça que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Ele carregou as nossas dores sobre si. Ele sofreu toda a maldição do nosso pecado para que nós pudéssemos ter uma vida nova. Mas esse privilégio está aberto apenas àqueles que se arrependem. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. E amém.
nos deixou. Presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos com seu poder. Habita em nós, só Ele pode sondar o coração de Deus, o Criador. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Santo Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Sinais e maravilhas vamos ver. Promessa que o Filho nos deixou, presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos com seu poder. Habita em nós, só Ele pode sondar o coração de Deus, o Criador. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Santo Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Sinais e maravilhas vamos ver. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Sinais e maravilhas vamos ver. Espírito, vem. Espírito, vem. Nós clamamos, vem. Nós clamamos, vem. Oh, vem, Senhor Jesus.
deixarei levar pelo conselho dos maus, e se assim o fizer, feliz eu serei. Não me afastarei de ti, mais perto quero estar, e se assim o fizer, feliz eu serei. O Senhor é quem governa e abençoa todo aquele que obedecer. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu meditarei em todo tempo. Está na lei do Senhor, e nela eu meditarei. Meu prazer está